Olá, o Amarelo é Feio está cá uma vez mais para uma crítica e opinião, como já é habitual, mais que habitual, aliás, e desta vez é sobre o live show que tivemos com um jovem conservador de direita, portanto é uma página de Facebook que existe já há algum tempo, já tem relativamente tem uma boa adesão já, tem cerca de 46, 47 mil seguidores e tem corrido muito bem. É um projeto engraçado com muita ironia e muito sarcasmo e um tipo de humor muito específico, portanto é humor político e trata um tema, ou seja, basicamente o conceito é um jovem conservador de direita. Como o nome indica, portanto, são duas pessoas, portanto, que é o doutor, portanto, o jovem conservador e o seu estagiário, são duas pessoas e que escrevem na página como sendo pessoas de extrema direita, portanto, e falam de temas abertamente, como se fossem total direito, temas de, portanto, as questões económicas, políticas de extrema direita, portanto, a questão contra questões racistas e tudo isso, como se fossem defensores de todas essas ideias extremistas. Portanto, é uma situação interessante e engraçada para, lá está, para quem entende este tipo de humor e para quem sabe que eles estão a brincar. No entanto, eles falaram também que muitas vezes acontece pessoas que vão acidentalmente parar à página e acham que tudo aquilo é real. Ou seja, acham que aquilo é mesmo uma pessoa que existe e que tem aquelas opiniões e que partilha aquelas opiniões no Facebook procurando ter seguidores e, portanto, isso dá origem a algumas pequenas confusões, a alguns mal-entendidos e a alguns comentários que às vezes têm mais piada, segundo eles, têm mais piada os comentários e as reações dessas pessoas que são apanhadas desprevenidas e a achar que tudo aquilo é verdade, do que propriamente as piadas que eles fazem. E também, às vezes acontece um efeito semelhante, que é pessoas que vão lá parar, acham que aquilo é tudo real e que comentam estando de acordo e apoiando os ideais deles. Ou seja, aí tem realmente piada, mas já se torna um pouco assustador, porque aí já estamos a perceber-nos que há pessoas que partilham realmente daqueles ideais extremistas e pouco interessantes para os dias de hoje e para os dias que correm. No entanto, a conversa foi muito interessante, por acaso adorei. Infelizmente, no dia em questão, não consegui acompanhar, portanto só consegui ver mesmo em direto aí uma meia hora e depois o resto vi mais tarde, mas realmente interessou-me muito porque o projeto deles é muito interessante e engraçado. E eles têm um bom conhecimento político, aliás têm que ter, não é? Para poderem fazer humor e comentários políticos sobre o tema, têm que conhecer bastante bem. Só achei que em algumas situações, portanto eles falam abertamente e à vontade, lá está, falam como se fossem, e, portanto eles grande parte da conversa estiveram em personagem, ou seja, a mandar dicas e opiniões e a falarem como extremistas, e houve algumas partes até que se notou que um pouco que o Rui Unas não estava totalmente à vontade com o à vontade deles, ou seja, houve algumas coisas até que eles disseram que tiveram bastante piada, tendo em conta o contexto e a circunstância humorística em que estavam, mas o Rui Unas tentou ali abafar um bocadinho. Houve uma altura que até disse, calma, vejam lá o que dizem, não sei o quê, e pronto, só essa parte não achei muito correta, porque lá está, maluco beleza, live show, estamos no YouTube, quer dizer, não há problema nenhum em dizer seja o que for, e portanto o contexto do maluco beleza é esse mesmo, e portanto o que eles disseram teve piada, é verdade e segue o estereótipo que é existente e que é conhecido das pessoas de direita e também as pessoas mais para a extrema direita, portanto nada errado, nenhuma mentira foi dita, portanto era escusado, mas seguiu muito bem. Eu não estou aqui a seguir a ordem da conversa, até porque
Eu já vi, aliás, eu ouvi a conversa 2 vezes, portanto aquela vez que vi uma meia hora, depois vi o resto, e depois vi novamente tudo seguido, um pouco mais tarde, para ainda me lembrar aqui, para fazer a crítica, e a intenção é mesmo esta, portanto eu agora vou sempre ter este cuidado de fazer as críticas, mas sem seguir a ordem e sem estar aqui propriamente a resumir e a dizer em que momento e em que minuto exato é que falaram de determinado tema, porque acho que assim tem mais sentido. No entanto, eles têm também um livro que foi lançado há cerca de um ano, mais ou menos, se não estou em erro. Portanto, há um ano eles lançaram um livro que já contava com muito texto e muito assunto dentro deste tema, sempre, o Jovem Conservador de Direita. Portanto, revejam, eu vou deixar aí também os links, principalmente para a página de Facebook deles, que é onde eles têm mais movimentos, e entretanto depois vou fazer aí uma pesquisa a ver se há mais alguma outra plataforma, alguma outra rede social que eles tenham, e já agora se calhar até deixei o link de uma plataforma qualquer em que o livro deles esteja à venda, para caso queiram comprar, ou pelo menos ver a capa do livro, ver o resumo do livro, para perceberem mais ou menos de que é que trata. Portanto, eles falaram também que eles costumavam ser, no início, basicamente o que eles faziam era trollar as pessoas, portanto às vezes faziam pseudo-entrevistas, ou entrevistas a fingir para entender um pouco a opinião das pessoas. Chegaram a ir a comícios de políticos de direita, simplesmente para estarem lá e aparecerem lá. Chegaram a ir até à televisão, aí penso que foi poucas vezes, mas não interessa. Chegaram a ir à televisão fazer comentário político, como se de facto fossem mesmo de extrema direita, portanto entrando totalmente em personagem e enganando até os próprios dos jornalistas. Portanto, eles são muito corajosos e têm ideias brutais, e quem me dera que houvesse mais humoristas assim, portanto, neste tipo de humor, em que o próprio humor tem piada, mas eles vão mesmo ao local, vão mesmo ao terreno, e isso ainda acrescenta mais valor ao que eles fazem. E, portanto, eles escrevem também, penso que eles têm também uma crónica num jornal, e que já há algum tempo que escrevem esse tipo de situações. Houve uma crónica que escreviam para um outro jornal que entretanto abandonaram, porque, segundo consta, acho que aquilo não estava a correr como eles pretendiam. E assim é, pronto, eles agora continuam, não têm, tentei ver se eles falavam do assunto, tentei fazer a pergunta, mas depois acabaram por não a fazer, porque já tinham sido feitas bastantes perguntas no Patreon antes, que era para tentar saber se eles iam ter para breve algum tipo de atuação, ou se iam ter algum tipo de situação semelhante a stand-up ou assim, mas não falaram do assunto. E no entanto, pronto, poderão fazer depois a breve pesquisa. Revejam o live show, se ainda não viram, aconselho a verem, porque é muito bom. Aquilo no início, pronto, para ser sincero, no início os primeiros 10 minutos, 15 minutos, aquilo parecia que não ia correr propriamente bem, portanto eles não puxaram logo ali muito. O Rui Unas também ainda estava meio a apalpar terreno, portanto aquilo de início não prometia, e até houve alguns comentários menos agradáveis logo no início do chat, a dizer vou-me embora, que seca e tal, mas depois aquilo pegou a conversa e começaram a falar do tema, do projeto, dos assuntos, começaram a contar assim umas pequenas histórias e umas pequenas curiosidades que eles tiveram e que têm tido ao longo do percurso deles, e realmente aquilo depois ficou muito interessante. E gostaria, sinceramente, vou mesmo ver, eu gostaria de ver alguma atuação deles, e portanto já sabem, passem também, vejam aí no link, pelo menos na página deles de Facebook, para conhecerem o projeto, para botarem o vosso gosto, e em seguida, pronto, não há muito mais a falar, é mesmo irem ver a entrevista. E já agora, já que vão pôr like depois na página deles, vejam também os links das redes sociais do Amarelo é Feio, para me poderem seguir, e se ainda não subscreveram o canal, subscrevam também, porque isto de vez em quando
vai sempre saindo estas críticas e opiniões e outras coisas criadas por mim originalmente, portanto estejam atentos e já sabem, portem-se bem ou pelo menos tentem.